Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Nessa semana eu vou falar com vocês sobre o sistema endócrino. Lembra que eu falei na aula passada que endo era dentro, interno, né? Então são aquelas glândulas que secretam hormônios dentro do nosso corpo. Então vamos ver como que é o sistema endócrino dos seres humanos, né? E aqui está mostrando que são várias glândulas pelo corpo, né? Vocês veem que elas não têm conexão direta uma com as outras, mas quem é responsável por levar um hormônio de um lugar para o outro é o sangue, né? Então nós temos na cabeça nós temos a glândula pineal, temos a hipófise, também o hipotálamo, que não está representado aqui na imagem. Temos aqui na região do pescoço a tireoide e as paratireoides, que ficam na parte de trás, o timo, que fazia parte também do sistema imunológico. Temos também as suprarrenais, que ficam acima dos rins, aqui está representado aqui em cima dos rins, o pâncreas, que nós vimos também no sistema digestório, e as gônadas, que são o ovário nas mulheres e os testículos nos homens. Então vamos começar pelo hipotálamo e pela hipófise. O hipotálamo, ele fica aqui na cabeça, né? Aqui na região do encéfalo mesmo, aqui na região do cérebro. E é uma glândula que fica ligada a outra glândula chamada hipófise. Ela também pode ser conhecida como pituitária. Então, o hipotálamo, essa glândula aqui, ela é capaz de transformar impulsos nervosos recebidos de várias regiões do sistema nervoso central e transformar em sinais hormonais, tá? Se olharmos, ele é composto por vários neurônios, e esses neurônios são neurônios capazes de secretar hormônios também. Então eles estão ligados aqui no hipotálamo, ligado à hipófise, tá bom? E a partir da hipófise que serão secretados hormônios que vão ser mandados na corrente sanguínea, que está mostrando aqui alguns capilares, que vai para o resto do corpo. Então, o hipotálamo estimula a hipófise a secretar diversos hormônios, que cada hormônio vai atingir uma região do corpo, a produzir uma secreção hormonal depois. Então, aqui na cabeça, acaba funcionando como um centro de controle hormonal. Devemos lembrar que tudo deve ser controlado no nosso corpo, por isso que a gente precisa de um centro de controle. Tanto o sistema nervoso precisa do cérebro para controlar todo o resto dos nervos do corpo, a mesma coisa os hormônios, ele precisa de um centro para controlar tudo, senão tudo poderia sair do controle. Além disso, alguns hormônios secretados aqui, né, na hipófise, vai diretamente para certos órgãos, como no caso dos rins, né, que vai reabsorver a água, quando é liberado o hormônio ADH. Quando libera a ocitocina, ela vai agir nas mamas, né, da mulher que está em lactação, para ela poder liberar leite para os filhos. E também vai agir nos úteros, né, para a contração dos músculos do útero na hora do parto. No caso de aves que não têm útero, né, ela vai estimular a motilidade do ovo dentro do oviduto. Então, cada grupo animal vai ter uma função diferente. Mas a gente vai estar mostrando aqui que uma região da hipófise vai atingir não somente outras glândulas, mas também vai atingir diretamente em alguns órgãos. E tais órgãos vão seguir esse estímulo, né? Aqui mostrando, né? Quando a mulher está lactante, né, ela tem um bebê se amamentando, a sucção do bebê aqui nos mamilos vão fazer com que certos neurônios, certos nervos estimulem lá na região do hipotálamo, que vai estimular a hipófise,
a liberar oxitocina. A oxitocina vai fazer com que mais leite seja liberado, tá bom? Outro hormônio também produzido aqui, que é a prolactina, vai estimular a produção de leite. E quando o bebê para de beber, para de sugar o leite, ou quando tem leite em excesso, alguns sinais vão inibir a produção desses hormônios aqui. Então é tudo controladinho. E quais fatores estimulam a produção de ocitocina pela glândula da hipófise, né? Quando você olha para o bebê, né, você se sente contente com o bebê, pensar no bebê com carinho, ouvir os sons do bebê, tocar o bebê, tudo isso também faz com que o corpo libere ocitocina. No caso da ordenha artificial, né, quando o homem vai lá, vai tirar o leite do teto das vacas, né, a mesma coisa, o fato dele estar aqui tirando o leite vai estimular também um impulso nervoso para a vaca liberar ocitocina e liberar leite também. Quando eles deixam o bezerro por perto, o som de máquinas de ordenha também fazem tudo que ela libere ocitocina. Então estamos vendo que são estímulos externos também fazem com que o corpo produza certos hormônios. É por isso que está ali no centro nervoso do cérebro, né? Está ali perto do cérebro. É por isso que o centro de controle hormonal está ali naquela região, porque ele recebe vários estímulos nervosos. Aqui também mostrando que a hipófise libera um hormônio chamado ADH, que controla a absorção de certas moléculas pelo rim. Lembra que a gente viu no sistema exócrino, né? No sistema excretor, na verdade, né? Que a gente viu os rins. Num caso, por exemplo, que a gente está com sede, está desidratado, na verdade, o nosso corpo vai produzir o ADH e não vai deixar os rins, vai fazer com que os rins reabsorvam a água. E aí a nossa urina sai mais concentrada, ela sai bem amarela assim. Então é por isso que a gente deve beber bastante água, para que isso aqui não fique ocorrendo sempre. Só em casos extremos, quando você estiver perdido num lugar que não tenha água, ou você está com problema mesmo de abastecimento de água, que você deixa para que isso ocorra, que seu corpo vai conseguir agir temporariamente, tá? Porque a gente não pode ficar por muito tempo desidratado, por mais de dias, né? Mas a curto prazo o seu corpo consegue controlar tudo isso. Então, resumindo, né, o hipotálamo, né, fica aqui nessa região. Abaixo dele fica a pituitária, aqui no caso, que é a hipófise, na verdade, o nome mais atual disso. Então ele libera hormônios para ela e ela vai liberar outros hormônios que vão controlar outras regiões do corpo. Também aqui ainda no encéfalo, nós temos a glândula pineal, que ela vai produzir a melatonina, que é um hormônio responsável pelo nosso sono. Então, vamos ver como que funciona o sistema hormonal, o sistema endócrino do nosso corpo, né? Se a gente precisa dar um estímulo ao corpo, né? Por exemplo, vai fazer muito esforço. Nosso hipotálamo libera hormônio para a hipófise. A hipófise, ela libera um hormônio para a glândula, que é a glândula suprarrenal. Essa glândula vai liberar um hormônio, que é a adrenalina, aqui no caso, que vai agir num órgão-alvo. No caso, a adrenalina vai agir diretamente no músculo, né? Que vai fazer uma resposta. Então, a pessoa vai conseguir fazer um esforço maior. Só que quando começa a aumentar a concentração de adrenalina no corpo, ela vai funcionar como uma retroalimentação negativa e vai fazer com que o corpo pare, o hipotálamo e a hipófise pare de secretar aqueles hormônios que vão produzir toda essa cadeia aqui. Então, esse é o autocontrole do nosso corpo, porque senão, se nós tivéssemos um estímulo, não ia parar nunca mais de liberar esse hormônio aqui. Então não pode, precisa tudo estar controlado. É por isso que não tem uma secreção direta pela glândula. Precisa passar pelo centro de controle para ter o quê? Um controle de toda essa secreção.
Ou seja, sem esse controle, o nosso corpo ia ficar produzindo os hormônios infinitamente. Então não pode acontecer isso, tem que estar tudo controlado. Senão ia ficar tudo desregulado, a gente pode até morrer. Então tem que ter todo esse controle. Também tem gasto de energia, a gente ia precisar comer bem mais por conta disso. Então esse controle aqui é bem melhor. E é isso que ocorre no nosso corpo, né? Agora vamos falar da glândula pineal. Então a glândula pineal também fica aqui no encéfalo, né? E ela é responsável, ela tem esse nome porque ela lembra uma pinha, né? O formatinho de uma pinha. E ela é responsável pela secreção da melatonina. A melatonina, ela é produzida quando a gente fica no escuro. É por isso que é muito importante que a melatonina é responsável pelo nosso sono, né? E é muito importante que a gente não fique em locais muito claros. Se você está com sono, você vai para um lugar mais escuro. Não fique por muito tempo no celular antes de dormir. Então, se você quer dormir, você precisa dormir às 11 horas, é bom você parar lá pelas 10, 10 e meia. Para quê? Para que seu corpo produza essa melatonina e você tenha uma melhor noite de sono. Em alguns vertebrados, essa glândula pineal também é responsável pelo relógio biológico do nosso corpo, né? Isso em mamíferos já é função do hipotálamo. Mas o sono, ele influencia, né, no nosso relógio biológico. Então é muito importante essa glândula pineal e é importante que a gente tenha uma boa noite de sono. Agora vamos falar sobre a tireoide, né? Na verdade a glândula tireoide, né? Ela fica aqui em volta da traqueia, aqui na região do pescoço. Não vai confundi-la com as amígdalas, não tem nada a ver. É uma glândula aqui dessa região. E ela vai liberar 3 tipos de hormônios, o T3, T4 e calcitonina. Os hormônios T3 e T4, eles estão relacionados ao nosso metabolismo, né? A velocidade do nosso metabolismo, se ele vai ficar mais rápido, né? Ao nosso crescimento e ao desenvolvimento do nosso corpo. E a calcitonina, né? Não sei se eu falei certo anteriormente, né? Ela está ligada a produção, a excreção de cálcio pelo nosso corpo. Se nós estamos com um nível bem alto de cálcio no sangue, ela vai fazer com que os nossos rins não reabsorvam cálcio, né? E que os ossos absorvam o cálcio que está em excesso no sangue, né? Para que fique guardadinho ali dentro dele. Para que fique armazenado o cálcio no tecido ósseo. E existem doenças relacionadas a essa glândula, né? Existe o hipertireoidismo, né? Que é uma hipertrofia desse órgão, né? Então, quais são os sintomas? Taquicardia, tremores, perda rápida de peso, olhos saltados, nervosismo, porque o metabolismo fica bem mais acelerado. Já o hipotireoidismo, né? É quando ela tem uma diminuição na tireoide, então a pessoa vai ter cansaço, desânimo, prisão de ventre, aumento de peso, excesso de sono. Então, se a pessoa tem muito esses sintomas, é necessário que ela procure um médico. Outra doença relacionada à glândula tireoide é o bócio. Então, se a pessoa não se alimenta direito e não ingere um nível ideal de iodo, ela pode correr o risco de ter essa doença aqui, que vai aumentando muito a tireoide e vai tendo esse bócio, né, que é esse aumento aqui da região do pescoço. É por isso que no nosso sal vem escrito assim, no sal da cozinha. Você pode ir lá agora ver no sal da sua cozinha, está escrito sal iodado. É para que a gente ingira a quantidade exata de iodo por dia, para que não fique com menos no corpo, no sangue. A tireoide usa o iodo para produzir os seus hormônios. Agora eu vou falar de outras glândulas que são as paratireoides.
Aqui mostrando a tireoide de frente e de trás, nós temos 4 glândulas aqui que são as paratireoides. As paratireoides, elas liberam um paratormônio, né, que é um hormônio que é liberado quando o corpo tem falta de cálcio, ao contrário da calcitonina, né? Então ela vai agir nos rins para que haja a reabsorção do cálcio, né, para que não vá muito cálcio embora na urina, e vai fazer com que os ossos liberem mais cálcio para o sangue. Porque para movimentar os músculos precisa de cálcio também. Então, se está com falta de cálcio, o paratormônio vai fazer isso para que seja liberado cálcio no sangue e vá para os músculos. Então, aqui nesse esqueminha está mostrando que quando tem muito cálcio no sangue, então a calcitonina vai fazer com que os rins excretem cálcio e que mais cálcio seja absorvido pelos ossos. Mas quando diminui a quantidade de cálcio no sangue, aí o paratormônio vai fazer com que os ossos liberem mais cálcio para o sangue e que o rim reabsorva mais cálcio. Então esses dois hormônios eles são antagônicos, né? Um tem ação contrária do outro. Aqui está mostrando, né, no caso o intestino, porque a gente se alimenta de alimentos com mais ou menos cálcio. É isso que vai regular também a concentração de cálcio no sangue. Aqui uma imagem que eu gosto bastante de mostrar, que são gráficos, né, para vocês saberem interpretar os gráficos. Então aqui nessa linha aqui do eixo X, vocês têm a concentração de cálcio no plasma, quer dizer, no sangue, né? Então conforme vai aumentando a concentração de cálcio, aumenta também a secreção da calcitonina pela glândula tireoide. Mas conforme eu vou diminuindo a quantidade de cálcio, eu tenho um aumento da secreção do paratormônio. Então um é inverso do outro. Então é muito legal que vocês leiam todos tudo que está no gráfico para que você consiga interpretar. Então conforme aumenta aqui, então, ou se diminui para cá, aumenta aqui. Então vocês têm que interpretar dessa forma. Outra glândula do nosso corpo é o timo, que nós já vimos no sistema imunológico, né? Lembrando que ele é bem grande até a puberdade e depois ele vai regredindo de tamanho. E ele é uma glândula que libera esses hormônios aqui, timosina e timopoietina, que faz com que os linfócitos se desenvolvam. Então isso é muito importante para nosso sistema imunológico. Agora vamos falar do pâncreas. Embora ele tenha esse nome, ele é singular, né? O pâncreas. Lembrando que ele tem uma função endócrina, que ele libera o suco pancreático aqui no intestino. Mas ele também tem células que liberam 2 tipos de hormônio, insulina e glucagon, que também são antagônicos, né? A insulina é liberada quando o nível de açúcar no sangue ou glicose no sangue está alto, então ela vai ser liberada para que as células absorvam toda essa insulina para dentro. E o glucagon é liberado quando o nível de açúcar no sangue está baixo, então ele vai agir lá no rim para que o fígado, e o fígado vai liberar açúcar que está armazenado nele para o sangue. Aqui mostrando, né, nós temos a glicose, que é um açúcar que está no sangue. A insulina ela age como uma chavezinha para a célula ficar aberta, receptiva para a glicose entrar nela. Sem a insulina, a glicose não consegue entrar na célula. Já o glucagon, lembrando que ele vai agir no fígado, eu tinha falado errado, rim, mas é fígado. Lá no fígado tem açúcar armazenado, tá? E aí ele vai ser liberado para o sangue quando está em falta de açúcar. Suprarrenais ou adrenais são também glândulas do sistema endócrino. Elas têm esse nome porque elas ficam acima dos rins, ó, parece um chapeuzinho do rim aqui.
é essa glândula. Ela tem uma região medular, uma região cortical, né, que é o córtex. O córtex, ele libera corticosteroides e a medula libera adrenalina e noradrenalina. Lembrando que esse nome tem a ver com a glândula, né? A adrenalina é o nome da glândula adrenal ou glândula suprarrenal. E todos esses hormônios, eles são produzidos a partir do colesterol, por situações de estresse, né? O hipotálamo influencia a hipófise a liberar o hormônio ACTH, que vai estimular a medula adrenal a liberar adrenalina e noradrenalina, que funciona. Então, nessa região, nesse órgão aqui, nas glândulas adrenais ou suprarrenais, em uma situação de estresse, luta ou fuga, por exemplo, você se assusta, né, com alguma coisa, ou você vai fugir de um predador, ou você vai fugir de alguém, né? Nessa situação você dá aquela... seu corpo libera adrenalina e noradrenalina, tá? O que ele faz? Aumenta a glicemia do sangue, vasoconstrição. É por isso que quando você leva um susto, você fala, nossa, a pessoa ficou até pálida, né? Porque ela levou um susto. Porque o sangue, ele vai ser direcionado todo para os músculos. Para quê? Para você correr. Porque qual é a reação? Quando a gente toma um susto, você corre. Ou você vê um predador, você leva um susto, você corre, né? Quando você vê uma pessoa que você está com medo, você corre dela, né? Então aumenta a frequência cardíaca, para quê? Para o sangue bombear para esses músculos, né? Para você correr, né? Você vai dilatar os brônquios, né? Você vai aumentar a sua respiração. Isso é muito interessante, né? E não é controlado só pela hipófise. Essa glândula também é controlada pelo sistema nervoso. Aí ela libera os hormônios que vão para o sangue e vão para os músculos. É por isso que naquela imagem atrás tinha a pessoa fazendo esforço. Quando ela está fazendo esforço, ela também precisa de tudo isso, né? De mais açúcar no sangue, mais sangue sendo bombeado para os músculos. Agora eu vou falar das gônadas. Que são as gônadas, né? Elas são os ovários na mulher e os testículos no homem. Vou começar pelos testículos, né? Pelo homem, porque é mais fácil, viu, gente? Não é por machismo, não. É porque é mais fácil de falar sobre esse assunto aqui, porque o hipotálamo vai influenciar a hipófise a liberar 2 tipos de hormônios. Isso daqui é igual tanto no homem quanto na mulher, né? O LH e o FSH. O FSH no homem, ele vai fazer com que os espermatozoides amadureçam, né? Eles se desenvolvam, sejam produzidos e se desenvolvam. Já o LH, ele vai fazer com que os testículos produzam testosterona. Então, a testosterona é responsável por diversas funções sexuais secundárias no homem, né? Entre outras funções, mas testosterona em excesso vai fazer com que isso pare. Aí, quando vai faltar, vai acontecer todo esse ciclo aqui. Tudo bem? A testosterona também vai influenciar aqui também nesse crescimento dos espermatozoides. Já na mulher, o FSH, que ele se chama hormônio folículo estimulante, ele vai influenciar no crescimento do folículo lá dentro do ovário, né? Que está relacionado ao amadurecimento do óvulo, né? Para ele poder ser liberado, para que ocorra a ovulação. Mas ele não está relacionado diretamente à ovulação. Ele vai fazer com que os folículos liberem estrógeno, que é um hormônio feminino. Já o LH vai fazer com que o folículo cresça e haja ovulação. O LH também vai fazer com que depois da formação do corpo lúteo lá dentro do ovário, ele libere progesterona e estrógeno também. Tudo isso vai inibir a produção
vai ser um feedback negativo, tá? Aí depois vai parar o LH e aí o corpo lúteo vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês. Aqui mostrando dentro do ovário, né? O amadurecimento do óvulo está ligado a essas células que ficam em volta aqui, formam o folículo, tá? Aí depois, quando ocorre a ovulação, né, é liberado o ovócito, que depois vai virar o óvulo, e aí o folículo continua aqui dentro e aí ele se transforma nesse corpo amarelo, ou corpo lúteo. Se a mulher não engravidar, o corpo lúteo ele se degenera, ele vai diminuindo e se transforma no corpo albicans ou corpo branco. Lembrando então que é o LH que vai manter, né, o corpo lúteo. E todo esse ciclo aqui está ligado ao ciclo menstrual. Aqui embaixo, ó. Aqui o ciclo menstrual está mostrando como é a parede do útero, a formação do endométrio. O endométrio é o crescimento do tecido da parede do útero para receber o embrião. Tá? Então ele começa a crescer. Caso a mulher não engravide, não haja fecundação do óvulo, então não chega nada lá no endométrio, o corpo lúteo ele degenera, para de produzir esses hormônios aqui, progesterona e estradiol, né? E aí descama tudo, aí tem o sangramento. É por isso que ocorre a menstruação. Então, recapitulando, né? Com o desenvolvimento dos folículos, né, começa a ser, quando ele está bem maduro, a hipófise libera LH, FSH, esses dois hormônios, eles fazem com que haja a ovulação, né, que é a liberação do óvulo na mulher, e a partir de então, depois da ovulação, tem o desenvolvimento do corpo lúteo, que é o corpo amarelo também, pode ter esses dois nomes, né? E ele libera uma quantidade de progesterona e estradiol que mantém o crescimento e desenvolvimento do endométrio no útero da mulher. Mas, caso não chegue um embrião lá, o corpo lúteo aqui em cima, ó, ele degenera, ele vai ficando cada vez menor, desaparece, para de produzir hormônio e aí então tem a descamação desse tecido aqui e sai na forma de que é visto como um sangramento, porque vocês vejam aqui que se formam vasos sanguíneos lá dentro, né? Então, né, aqui tem todo esse momento aqui de formação, né, desse tecido. E depois ele sai na forma de partes dele, né, de sangue. Isso é a menstruação. E isso é um ciclo, né? Todo é um ciclo quase mensal. Mas, caso chegue o embrião lá no endométrio, o próprio embrião, aqui o trofoblasto, ele começa a liberar esse hormônio que é HCG, que vai estimular o corpo amarelo a ficar, ainda não degenerar, ele ficar vivo, né? E vai fazer com que mantenha o endométrio e a gravidez. Então olha aqui que interessante, logo o embrião ele já libera o HCG, né? Olha o pico que tem aqui, né? Isso vai fazer com que o corpo lúteo comece a produzir mais progesterona e estrógeno. Isso só vai parar na hora do parto, né? Olha que legal. Durante os 9 meses de gestação isso só vai parar. Então vocês veem que os hormônios na mulher grávida, eles ficam todos diferentes do normal, né? É por isso que isso vai atingir todo o psicológico, né? Todo o comportamento da mulher. Sem contar a variação hormonal durante o ciclo menstrual. Então o humor vai variar durante esse período. E os hormônios liberados os hormônios sexuais, eles também estão ligados ao desenvolvimento, né, diferenciação sexual, tanto
Se houver a presença do DHT, que é derivado da testosterona, vai se desenvolver os órgãos sexuais masculinos. Se não houver o DHT, vai se desenvolver os órgãos sexuais femininos. Aqui nessa imagem mostrando que até a 5ª semana não há diferenciação, tá? Entre os sexos. Mas a partir da produção de DHT na 5ª semana, começa algumas regiões a formar o corpo cavernoso, a glande, que é a cabeça do pênis, né? Depois forma-se o escroto e existe aqui na mulher a formação aqui do clitóris, né? Essa região aqui que forma a glande forma o clitóris, por isso que é um órgão erétil da mulher. Aqui também se formam os grandes, os pequenos lábios, tá? Então eles até o 5ª semana, na verdade, o bebê não tem diferenciação. A diferenciação começa se houver a presença do DHT, forma-se o homem. Se houver, isso tudo é determinado geneticamente, tá, gente? Isso só está relacionado ao sexo biológico, não está relacionado. Isso não está relacionado à identidade de gênero, não está relacionado à orientação sexual, isso é tudo determinado por outros fatores, tá? Aqui só estou falando do sexo biológico da pessoa. Isso daqui só é determinado por determinados cromossomos que ficam dentro das células. Agora vamos ver como é o resumo, né? Os ovários, ele libera os hormônios estrógenos e progesterona. O estrógeno vai agir no útero, ele vai controlar o ciclo menstrual. No corpo todo, ele vai ser responsável por desenvolvimento dos caracteres secundários sexuais, tá? Progesterona no útero vai ser responsável pelo desenvolvimento do endométrio, e nas mamas a inibição da produção de leite. Os testículos vai produzir testosterona. Os testículos ele vai ser responsável pela formação do espermatozoide, né, vai agir também na formação do espermatozoide. E no corpo todo, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né, que são as características do rosto do homem, né, da barba, cabelo, pelo, voz. Na mulher também, né, o desenvolvimento sexual secundário, seios, o quadril, se é mais largo, tudo isso são características sexuais secundárias. Agora vamos ver como são os hormônios, né, o sistema endócrino dos insetos. A gente sabe que existem vários tipos de insetos, né, mas a maioria deles, eles são holometábolos, né, que eles passam por metamorfose. Além disso, eles têm um exoesqueleto aqui, né, que vocês veem, né, ele ocorrendo essa equidízia aqui, né, que é uma cigarra. Às vezes as pessoas acham isso daqui, né, fala que a cigarra cantou até explodir. Na verdade não, né, a cigarra ela saiu da terra, né, ela sobe numa árvore ou numa parede, e aí depois ela sofre essa muda aqui, né, que ela vai trocar desse exoesqueleto aqui, então ela sai para poder crescer. No caso da cigarra, ela não é holometábola, né, ela é um inseto que ela não era larva aqui antes, ela era uma ninfa, né, a ninfa se parece com um adulto, mas não tem asa. Aqui a última muda, a última troca de exoesqueleto que o inseto faz para a fase adulta, depois ele morre, ele nunca mais vai trocar de exoesqueleto. Tem só uma exceção, que são os efemerópteros. Então eles têm também um sistema endócrino, né, que é parecido com o nosso, que também tem um centro de controle aqui, né? E tem um hormônio que se chama hormônio juvenil, ou JH, né? Que a gente escreve em inverso porque está sempre vindo do inglês. O JH, que é o hormônio juvenil, mantém o inseto na fase larval. Quando ele para de ser produzido, diminui drasticamente a quantidade dele, o inseto se empupa, né? Forma pupa, e depois ele
ocorre a metamorfose e ele vira adulto. Mas para ele poder crescer, ele precisa ficar sempre trocando de exoesqueleto, né? Que é a ecdise, para ocorrer a muda. Então tem um hormônio também que faz com que isso ocorra, que ele troque de exoesqueleto. Então, na fase larval, o animal vive crescendo. Então ele vai sempre trocando de exoesqueleto. Mas depois a pupa é o último exoesqueleto que se forma e o adulto depois ele vive até morrer, sem trocar mais de exoesqueleto. Aqui mostrando, né, que o hormônio juvenil vai mantendo ele na fase larvária. Quando ele diminui, ele se empupa, né, a larva se empupa e depois se torna adulto, né, e depois volta aos níveis normais do hormônio no corpo. Então, o crescimento desses, um gráfico que mostra o crescimento desses animais, ele é sempre em escadinhas assim, né? É bem diferente do nosso crescimento de outros animais, que é nessa curva aqui. Porque ele cresce, aí ele para de crescer porque ele está com exoesqueleto. Ele precisa fazer a muda para crescer, depois para o crescimento. Aí ele tem a muda, ele cresce. Aí forma de novo exoesqueleto, ele para de crescer, tira o exoesqueleto. Então, é só para lembrar, né? Ele cresce, põe a roupa, para de crescer. Tira a roupa, cresce, põe a roupa, para de crescer, tá? Só para vocês lembrarem assim. Então, para resumir, o sistema endócrino humano é formado pelas glândulas endócrinas. Estímulos nervosos de várias regiões do corpo estimulam o hipotálamo a secretar diversos hormônios. A maioria dos hormônios provenientes do hipotálamo induzem a hipófise a secretar hormônios que induzem a maioria das glândulas endócrinas do corpo, funcionando ambos como centro de controle de secreção hormonal de nosso organismo. As principais glândulas endócrinas são hipotálamo, hipófise, pineal, tireoide, paratireoides, timo, pâncreas, suprarrenais e gônadas. O ciclo menstrual está ligado à variação de níveis hormonais no corpo da mulher. A menstruação ocorre quando níveis hormonais caem devido à degeneração do corpo lúteo. E sem esses hormônios, o endométrio não se mantém e degenera. Aí ocorre a menstruação. O sexo diferencia nos embriões humanos por volta da 5ª semana, quando o indivíduo geneticamente do sexo masculino começa a produzir testosterona, na verdade é o dihidroxitestosterona. O crescimento dos artrópodes inclui insetos, crustáceos, aracnídeos, aranhas, assim, no caso aranha, escorpião. Então o crescimento desses animais é diferente da maioria dos outros animais, tudo bem? Então esse foi o tema dessa aula. Espero vocês até a próxima semana. Tchau!